TV comunitária, olá você que nos assiste, canal 6 da NET Rio, o núcleo sindical, voltando aqui a gravar direto dos estúdios, nós que tivemos um tempo que era só online, e trazendo um dos fundadores desse núcleo também, que é o nosso querido sindicalista, um dos criadores do Surgente lá na Petrobras, também do próprio Partido dos Trabalhadores, da CUT, FUP, na época, depois FNP também. Difícil dizer que onde que Manel não esteve nesse período todo, desde já antes da abertura, né? Manel, prazer muito grande, obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo, viu? E ele voltou para ficar agora nos estúdios. Prazer é todo meu, atendendo aí nenhum pedido ao convite especial do meu amigo e irmão Soriano, com óculos do Circuito Carioca do Max, que me presenteou. É uma honra para mim estar aqui de volta, falando para os nossos telespectadores da TV comunitária do Rio de Janeiro. Prazer muito grande, eu me sinto honrado. Mas olha, você falou do Max Figueiredo, aqui a gente agradece, ele está ali atrás das câmeras, com imagem, som e edição, né? Diretor também que é do Circuito Carioca, que você aqui falou, e te presente hoje um óculos bonito pra caramba. Mas, Manel, um sindicalista não pode deixar de fazer algumas considerações e fazer algumas análises em torno de conjuntura, que a gente poderia dividir entre internacional, nacional e trazer aqui para o Rio de Janeiro, especificamente na nossa categoria petroleira, né? Como é que você está vendo hoje o mundo em guerra, o mundo eu diria em erupção, né? Que em trânsito, né? A Ucrânia, como é que você vê aí? Isso vai ter um fim ou vai se aprofundar? Teremos uma terceira guerra mundial? Como é que você vê isso aí? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma constatação, sendo repetitivo de algo que já foi dito, que me parece que o mundo sempre esteve em guerra, sempre teve guerra no mundo. Só que essas guerras contemporâneas, elas são assustadoras, né? Da Ucrânia e lá da faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza tal qual ou pior do que o nazismo, né? Eles não aceitam isso. O Benjamin Netanyahu tornou o Lula pessoa não grata em Israel, porque o Lula fez essa comparação. Mas, gente, o que eles estão fazendo em Gaza ou é igual ou pior do que foi feito nos corredores nazistas lá, né? E naquela época não tinha a internet, não tinha redes sociais, porque hoje a informação é instantânea, online, né? E a gente está assistindo aquela atrocidade lá na faixa de Gaza. A gente vai dormir com aquilo. Tem horas que eu nem aguento ver certas imagens, né? As informações de que tem crianças sendo operadas sem anestesia, perdendo membros do corpo, perdendo braço, perdendo perna, e não tem anestesia, né? Então, uma coisa assim horrível, né, esse cenário, né? E a volta com muita força da extrema-direita mundial, né? No mundo, né? Então, isso assusta, né? Eu não me imagino viver, ou o telespectador, a telespectadora que está nos assistindo, imaginar a gente conviver ou viver num ambiente de guerra. Como eu vi umas músicas gravadas lá na Ucrânia, né, assim, dos bairros, imaginar o bairro que a gente foi criado destruído. E depois a gente volta lá para ver tudo quebrado e destruído, né? Olhar a faixa de Gaza lá, tudo destruído, né?
escombro, né? Que depois vai ter que ser construído, nós vamos pagar. A gente paga pela guerra, né? Porque, na verdade, o Israel tem o apoio da OTAN, deve ter o apoio da OTAN, né? Então, tudo aquilo ali vai ser pago por todos nós. De alguma forma, nós, o Brasil também está ligado à OTAN, alguma coisa a gente vai estar pagando daquilo, assim como da guerra da Ucrânia. Né? Para a gente ter fazer uma comparação, a Ucrânia são 2 anos de guerra. Número de civis mortos, somados dos dois lados, 10 mil. E só de crianças que perderam a vida, a metade só está enterrada, a outra metade está perdida nos escombros, são 12 mil. 30 mil, né? E, na verdade, não é guerra entre Rússia e Ucrânia, é Rússia e OTAN, como você falou, né? Essa que é a verdade. E quando de forma muito corajosa e muito clara e muito democrática, quando Lula fez a comparação, ele em nenhum momento ele falou de holocausto, é como ele falou, deixa de hipocrisia. O que eu falei é que nós não queremos que ninguém jamais faça o que Hitler fez com nenhum povo. Ao contrário, ele fez questão de condenar o que foi o nazismo, mas a gente não pode, em nenhum momento, estar parecendo eles, né, com eles, né? Que o Netanyahu, é como você falou, se desaparecer a guerra, ele também desaparece do cenário político, ou mesmo vai para a cadeia, né? Porque é considerado um corrupto, né? Não tem uma opção de corrupção nesse sentido. A maioria do povo de Israel quer a saída dele do governo. Pois a maioria. Mas nós que somos, assim, analistas sobre a ótica até marxista, o que move a economia, na verdade, a guerra, na verdade, é a economia. O que move a história, faz a história girar, na verdade, é a economia, né? O que está por trás ali de Gaza? Porque eles querem, assim, exterminar os palestinos ali, porque ali tem gás. O que a Ucrânia representa e a traição da OTAN é que foi feito um pacto que acabaria os dois, com o tempo acabaria os dois pactos, de Varsóvia e o pacto de OTAN, né? Da organização. E pelo contrário, a OTAN colocou países que não são de Europa, nem Atlântico Norte, botou ali Turquia, países que sempre primaram pela neutralidade, só falta botar agora na OTAN o Vaticano. Né? Eles não respeitam, não tem o trato, né? E nós que somos sindicalistas nunca podemos esquecer o que houve em Odessa, né, aquela cidade, que mataram os sindicalistas, botaram fogo na equivalente hoje, vamos supor, a CUT de lá, né, a central sindical. Botaram fogo e os sindicalistas que estavam lá, que tentavam fugir, eles matavam na paulada e no tiro. Né? Então, a Margaret Thatcher, para imprimir o neoliberalismo, que foi ela, no mundo, ela bancou uma guerra, uma greve de mais de 1 ano com os mineiros ingleses. Verdade. Acabou com a categoria. E eram sindicalistas também. E no Brasil, o Fernando Henrique tentou fazer a mesma coisa com os petroleiros. Foi. E Bolsonaro também, mas depois a gente fala sobre isso. Mas então, ainda sobre a economia que produz a guerra, né? Ali pela Ucrânia passavam os gasodutos que traziam gás barato e de alta qualidade da Rússia, né? Os dois gasodutos que foram bombardeados pela OTAN. Por quê? Porque os Estados Unidos querem colocar o gás de nafta, o gás xisto, né? E que é muito mais caro, de menor qualidade, poder calorífico, que tem que ser transportado em navios criogênicos, que são esferas. Ele tem que, portanto, ser liquidificado para comportar ali, e depois tem que ser desumidificado quando chegar. E olha, e essa travessia fica 4 vezes mais cara. Né? 4 vezes mais caro. Mas o americano precisa de vender seu gás, né? E a Europa, cheia de bases militares americanas, está de joelho, né? Na verdade, virou território deles, né?
a gente não acredita no que estamos vendo, né, Manuel? É verdade. Agora, um pouco da conjuntura, Manuel, aqui, latino-americana e Américas. Trump ou Biden? Pois é. Hoje, essa semana, o Lula é uma coisa que a gente que acompanha a política já sabia que o Lula é pró-Biden, né? Ele falou hoje, apareceu uma foto dele cumprimentando o Biden, que ele espera a eleição do Biden, né? E eu acho que é uma coisa natural, pela política que ele está fazendo, se bem que o Biden está apoiando lá Netanyahu, a política de Israel, política genocida, né? Mas não é que o Biden ele é pressionado porque tem coisas nos Estados Unidos, isso a gente percebe ao longo da história, que não depende única e exclusivamente do presidente. Não depende. Tem uma política do Departamento de Estado, tem algumas coisas que está além dos poderes do presidente, é uma coisa que eu percebo. Então o Lula já... E eu acho que se o Lula, por exemplo, uma coisa no golpe de 8 de janeiro, aqui o golpe no Brasil, a tentativa golpista de 8 de janeiro, se os Estados Unidos, creio eu, tivesse apoiado, ele tinha acontecido. Acho que não aconteceu, porque não teve o apoio dos Estados Unidos, né, por causa, talvez, do Biden, dessa aproximação dele com Lula. Eu acho que o Biden aposta que o Lula, e eu não tenho dúvida, que o Lula não é o maior, é dos maiores cabo eleitoral que ele tem, né? Principalmente na colônia latina, dentro dos Estados Unidos, que é muito grande, né? O apoio do Lula vai contar muito voto. Pesa, né? Pesa. Então, e isso é difícil para o cidadão comum entender, né? Esse xadrez. Estou diante de um xadrezista aqui. Esse xadrez político, né? Pô, o Lula ele tá contra a política de Netanyahu e Biden está apoiando a política de Netanyahu. Lula está apoiando o Biden. Minha gente, a política. É por isso que o Lula é o Lula, né? Então, a política não é só aquilo que a gente vê, não é só aquilo que a gente enxerga, né? Tem os bastidores, tem outros interesses. Às vezes, esse aqui, um xadrezista, ele mexe com uma pedra aqui, mas ele está pensando no lance lá na frente, para dar o checkmate, né? Aqui no nosso continente, a gente sofreu uma derrota, né, com essa eleição do Milley, né? Na Argentina, que conversa com um cachorro morto. Não, porque até eu converso com animais. Uma coisa que eu criticava nos amigos quando era garoto, eu tinha um amigo que ficava conversando com os gatos, tinha um monte de gato e conversava. E hoje eu faço a mesma coisa com meus gatinhos, com meus cachorros, que eu tenho uns 3 cachorros lá em Campo Grande e 2 gatinhos em casa. Mas o Milley, ele conversava com um cachorro morto. Aí é terrível, né? E é uma doideira, né? Que a Argentina, vai ser muito difícil, porque eu creio que politicamente a Argentina é mais avançada que a gente. Pelo menos eu achava, né? Até eleger o Milley, né? Eleger o Milley, cacete. Mas o desgaste dos peronistas estava muito grande lá na Argentina, né? E o Soriano estava falando. E é verdade, as pessoas votam de olho na economia, com a mão no bolso, o emprego dos filhos, a escola dos filhos. As pessoas votam assim. E a Argentina não estava bem, né? Não estava bem, né? Então, elegeu o Milley e nós aqui também elegemos Bolsonaro. É verdade. Elegemos Bolsonaro, né? Então, a gente não pode subestimar essas forças retrógradas, né? E eu acho que o Bolsonaro é daquelas forças assim mais retrógradas, né? Do terraplanismo, do ódio, né? Assim, uma coisa
terrível, antivacina, né? Lembrar que há cerca de 100 anos atrás teve a batalha da vacina, né? Oswaldo Cruz queria vacinar. Não, e depois, Manuel, o caso do Bolsonaro mais sério é que a extrema-direita é que eles não respeitam os princípios civilizatórios. Ele falava claramente em fuzilar 30 mil esquerdistas, petistas, o que fosse. E não houve declarações dele, que você cita muito nos seus artigos, de fuzilar quem fosse a favor das privatizações. Ele chegou a dizer... Fernando Henrique, na Globo, falando na Globo. Ia fuzilar Fernando Henrique Cardoso. Mas sabe como é que eu entendo isso? Na verdade, eu lendo assim uma explicação mais psicológica do porquê que às vezes petroleiros votarem em Bolsonaro e até mesmo pessoas que em um momento habitaram o palanque das esquerdas, é porque quando o cara acha que um governo progressista está tirando um pouco dele para melhor distribuir, seja renda, seja espaço, seja casa, né? Então, passagem de avião mais barata, né? Escolas, faculdades, né? Eles não querem saber, não, mas peraí, eu vou deixar de ser importante, eu vou deixar de ser um operário cursar a mesma faculdade da minha filha, eu que sou um procurador, eu que sou um desses príncipes da República. Né? A empregada aí para a Disney. Então, eu acho que é isso que está em jogo. Nessa hora eles vai às favas os princípios, às favas a civilização, às favas que vem a barbárie, e geralmente eles se apegam com um cara bem psicopata para fazer esse jogo sujo, porque argumento eles não têm. Então o cara vai lá, não, a gente tem que botar para quebrar, porque é para meu dinheiro, perguntaram a Bolsonaro. O que você faz com as suas verbas de gabinete, né? Aí ele falou aquela história, né, que ele usava para fazer seus programas, né, papo? E os evangélicos não via nada demais nisso, né? Uma boa parte deles acompanharam. Esse foi um dos aspectos que a psicologia explica. Né? E uma das coisas que eu vejo também, que as pessoas não entendem como é que Bolsonaro ganhou essa força. Eu entendo que a partir da presença do PT, de Lula, no cenário nacional, a elite, logicamente, se posicionou contra. Né? E toda vez eles lançavam um candidato para tentar barrar o Lula. Mandaram o Collor de Mello, que o Collor de Mello, honestamente, comparado com o Bolsonaro, o Collor de Mello é muito menos pior. Não vou dizer que é menos pior. O Collor não era um Bolsonaro, né? Eu achava ele um cretino, foi fabricado pela Globo, Caçador de Marajá, e depois a própria Globo defenestrou ele, ajudou a defenestrar. Então, a Globo assumiu num debate de 88, o diretor todo-poderoso, Boni, de que a Globo manipulou as eleições. Está no Google isso. A edição, né, do debate. Manipulou a eleição para eleger o Collor. Né? Depois o Lula ganhou a eleição. Perdeu uma primeira para Fernando Henrique, se eu não me engano, duas para Fernando Henrique, e depois ganhou. Se elegeu. Se reelegeu e elegeu seu sucessor, sua sucessora, que era a Dilma. E eu até digo, e a Dilma, depois, para mostrar que tem luz própria, se reelegeu. E aí as forças antagônicas, o conservadorismo, a elite, ficava tramando como é que a gente derruba esses caras, porque eles não vão sair do poder. Como é que você imaginar, o Lula saiu do governo com 86% de aprovação. Né? Brasil, sexta economia do mundo, passando a Inglaterra. Verdade. Esse candidato é imbatível. Né? Aí
ele não podia, porque já tinha sido reeleito. Lula indicou a Dilma se elegeu, a Dilma se reelegeu, já foi ali meio, eles já estavam anunciando o golpe, tentando derrubar ela de tudo quanto é gente, depois conseguiram. Derrubaram a Dilma, como diz o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, através de um golpe, que a Dilma foi derrubada, segundo ele. E tem um site onde os juristas afirmam que Dilma não cometeu nenhum crime. É verdade. Então foi derrubada. E depois, isso em 2016, depois, 2018, era o Lula a se eleger. Claro. Eles foram e prenderam o Lula. Aí eu até digo, o juiz Sérgio Moro tinha razão. Não podia deixar o Lula disputar a eleição. Então ele foi lá e prendeu o Lula e o Bolsonaro se elegeu, e a coisa é tão descarada, eu acho que aí nem os correligionários do Sérgio Moro concordaram dele ter virado ministro do vencedor, né? do Moro, do Bolsonaro, virar ministro da Justiça do Bolsonaro e ainda ter a promessa de ser indicado ministro do STF. Né? Aí eu até digo, olha, o Moro tinha razão. Tanto tinha razão que em 2022 o Lula se candidata e ganha a eleição e é o tripresidente brasileiro. Mas, Manel, eu sei, falei, o homem é um animal político, já dizia Aristóteles, mas tem pessoas que são essencialmente políticos. Você é um deles e um bom político. Você não faz a demagogia, você não estaria hoje muito mais assim, em termos de ocupar no cenário nacional um lugar aí na pirâmide de mais alto vértice. O Manel, que já foi candidato a deputado federal, acho que a vereador também, foi dirigente estadual e vereador. Isso. Como é que você está vendo as eleições municipais hoje, na Prefeitura do Rio? Você está sem partido, né? Eu lembro que você foi... Não, eu sou afiliado ao PT, mas num determinado momento, no momento que você viveu junto comigo, no leilão de Libra, eu ali, indignado, eu saí do PT. Mas, na verdade, eu fiz autocrítica no meu ato, mas eu continuo fora do PT. Né? Mas reconheço a grandeza do PT, mas eu estou fora. Né? E eu sou pré-candidato à Prefeitura do Rio em busca de um partido. Então, veja bem, eu não tenho a candidatura, nem tenho um partido, mas eu me coloquei. Por quê? Mas o nosso pré-candidato, Emanuel Cancela, que pensa assim, eu tenho a plataforma. Isso. A plataforma é uma plataforma de esquerda. Né? O que é? Em homenagem ao saudoso Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, educação em tempo integral nas favelas. Tempo integral nas favelas. Com lazer. Com o quê? Como que ele queria. Com piscina, né? Ensino integral em todas as comunidades, transformar a escola em ensino integral, com lazer, piscina, e área de lazer, com o acesso dos familiares das crianças nos fins de semana e feriado. Essa é uma. Tá, que em homenagem a Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. A outra é o passe livre em todo o município do estado do Rio. Aí eu, enquanto petroleiro, aonde é que você vai arrumar dinheiro para isso? Tanto para a questão da educação, como para a questão do passe livre em todos os transportes públicos no Rio de Janeiro. Através dos royalties do petróleo. Verdade. O Rio de Janeiro, o cidadão que está me ouvindo, ele não sabe. Em 2024, o Rio de Janeiro vai receber 480 bilhões de royalties. Então, com esse dinheiro do royalties, eu quero bancar não só isso, ensino integral em todas as comunidades pobres, com lazer para os familiares, e ensino transporte gratuito em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Restaurante popular em todas as comunidades. Se a gente quer combater a fome, tem que ter restaurante popular dentro das comunidades. A fome está onde?
como o médico estava falando aqui, que a doença não está em Ipanema, a doença está lá em Acari. Né? Tem muito mais doença em Acari do que no Ipanema. É verdade. A fome está onde? Se existe fome no Rio de Janeiro, está dentro das favelas. Então, colocar restaurante popular dentro de todas as favelas. E quanto vai custar, seu Emanuel, a refeição? R$1. Aí alguém fala, porra, mas... Olha só, nesse momento tem várias pessoas da sociedade anônima, empresários, pessoas de classe média, que pegam seu carro, enche de quentinha, todos nós já vimos isso, e vão lá dar para os pobrezinhos que estão famintos nas praças públicas. Quanto é que essas pessoas cobram pela comida? Nada, vai lá e dá gratuitamente a comida. Por que um município como o Rio de Janeiro, que recebe 480 bilhões de royalties, não pode dar o restaurante popular com comida dentro de todas as comunidades a R$1? E também ter o restaurante popular também no centro da cidade. No centro da cidade também para os trabalhadores. Então, essas são algumas das minhas plataformas que eu pretendo. Na verdade, vai ser muito difícil eu conseguir um partido e conseguir a legenda. Mas o que eu gostaria de colocar no debate político, era isso. Porque hoje no Rio de Janeiro a gente tem um prefeito que é especialista em fazer obra, tocar obra. Né? Tocar obra. Toda hora tem obra gigante, tudo bem. Mas cadê a visão dele social, de cuidar do povo, do transporte? Olha só, a Avenida Brasil está sendo inaugurado hoje. Ontem o Lula teve na estação, que é o nome daquele, Gentileza, inaugurando junto com o Lula, já abraçou o Eduardo Paes como candidato dele. Mas nem por isso eu amo o Lula, adoro o Lula, vou continuar sendo cabo eleitoral dele. Mas o Lula disse uma frase que para mim foi infeliz, que o Rio de Janeiro não pode mais votar em imbecil. Eu até vesti aquela... Falei, pô, fiz a campanha do meu presidente o tempo todo, a vida toda, anonimamente. Nunca pedi nada e nunca vou pedir, que não é da minha índole. Assim como do Soriano também, que eu convivo com ele, a gente nunca pediu nada a Lula, a Dilma, nenhum candidato. Já votei até no Eduardo Paes, já votei. A quem? A pedido do Lula, em nome da unidade. Mas eu acho que o Rio de Janeiro tem que experimentar um governante. E aí eu digo, eu já me candidatei, como foi dito aqui, a vereador e deputado. Não me elegi, não me elegi. Mas eu fui eleito pela minha categoria, eu tenho orgulho e honra. Durante 6 mandatos, fui presidente do meu sindicato, Sindipetro RJ, Sindicato do Petróleo, o maior do Brasil, 6 vezes. Então, eu tenho uma experiência política. Eu tenho. Então, currículo. Se alguém quiser me dar essa oportunidade, infelizmente o meu presidente querido não me deu. Eu quero, não para eu... Ah, e outra coisa, vou abrir mão de todos os meus salários. Se eu for eleito, se eu for candidato, vou no cartório escrever que todos os meus salários, durante o meu mandato, eu vou doar para as mesmas instituições que eu dou, que está no meu blog, que o Max falou que vai botar meu blog lá. Então está lá. É um monte de instituição que eu ajudo já mensalmente. Então é uma satisfação muito grande estar de volta aqui com esses telespectadores amados, que não são muitos não, mas na rua me abraçam, cadê você, cadê e tal. Muito obrigado por essa oportunidade, meu irmão. Muito obrigado você, viu? Sucesso aí. Obrigado, Marcos, pelo óculos. Isso é bom. Circuito Carioca. Então, TV Comunitária, agradecemos a você pela atenção, pela audiência. Estamos juntos. Olha, Manel Cancela é uma das pessoas que a gente tem de total tranquilidade de dizer que esse merece também um voto. Um grande